sobre esse papo com o Jorge Jesus. Situação dos treinadores que o Flamengo busca na Europa. Jorge Jesus, contrato com o Benfica. O Carvalhal, contrato com o Braga. Paulo Sousa, técnico da Polônia. Rui Vitória, sem clube após sair do Spartak Moscou. E o Paulo Fonseca após sair da Roma. É claro que a expectativa é o Jorge Jesus. É óbvio, é claro que o Flamengo quer. Mas precisa também virar a página? Dá pra ficar esperando o Jorge Jesus? Ou você acha que esse também não tem sido o perfil da diretoria? Tem 2 contatinhos no WhatsApp. Falou e sumido pra um, mas tá falando oi sumida pra outro. Não, mas aí sim, eu acho que a diretoria do Flamengo não tá esperando mais. Mas tá olhando o WhatsApp. Mas é aquela coisa assim, tô negociando com você, mas o meu ex, se me chamar, eu vou embora. É isso. Eu acho que sim. E vem cá, errado não tá. Não tá errado. O Jorge Jesus tem 90%? É. Tem quase 100% de aprovação com o torcedor do Flamengo. Entregou um belo trabalho. A questão que a diretoria do Flamengo sabe é que ele preferiu sair. Só que, assim, eu acho que é aquela... Já que você está usando a ilustração do WhatsApp, dá uma olhadinha lá se não aparece lá digitando. Se ele não está digitando alguma coisa... Eu acho que de tempo em tempo, dá uma olhada. Opa, não está digitando. Checa se está online, claro. se não tá, se... Por quê? Porque você já sabe o que ele pode entregar. E outra, ele chega e fecha o aeroporto. E se fecha o aeroporto, é bom para a direção, é bom para o Flamengo, é bom para o torcedor. Mas, a princípio, ele não está digitando. E tem uma outra questão. A seleção de Portugal corre um risco muito grande de não ir para a Copa do Mundo. Está em repescagem brava. Será? Contra a seleção da Itália, inclusive. Né? Eu acho que o Jorge Jesus também está observando esse movimento. Será? Sim, o Fernando Santos não está... Ele já vinha sendo questionado há algum tempo. E aí é outro patamar de conversa, né? Aí não dá para conversar mais. Porque, né, assim, eu acho que o nome dele é um nome forte. Ele já desagradou todas as torcidas de Portugal. Porque ele era rival do Porto... E ele foi rival do Benfica e foi rival do Sport. Ele já desagradou as torcidas grandes de Portugal. Só que em nenhum momento a capacidade técnica dele foi questionada. Ele tem capacidade. Tanto que ele é técnico do Benfica. Né? Então eu acho que o nome dele... E ele de bobo não tem nada, ele está observando. Porque aí a gente está falando de Portugal, que é uma das seleções mais promissoras que tem de material geração. humano fantástico. Hoje. De geração, de... Que é isso? A gente está falando da seleção de Portugal, de Bruno Fernandes, de Cristiano Ronaldo, que quem não quer treinar um cara... De Diogo De Diogo Jota. De Rubem Dias. É outra de conversa, Rubem né? Neves, de João Moutinho. Vamos parar ou vamos continuar? Então. Mas qual que é o limite para o Flamengo nessa história com o Jorge Jesus, Eugênio? É o tempo? É talvez o... Beleza, você não me quer, então... Vou seguir a vida? Eu acho que o limite é o seguinte, o Benfica tem 2 jogos com o Porto agora. Tem um essa semana, acho que é dia 23. Que é por isso que ele está focado na conversa. E tem um outro na semana que vem, antes do Ano Novo, acho que é dia 28. 2 pancadas é o limite. 29. O grande problema hoje do Jorge Jesus sair do Benfica, do Benfica demitir o Jorge Jesus, é a multa rescisória. Porque é muito alta. Se ele leva 2 pancadas para o Porto... De repente, interessa ao Benfica, o Flamengo, a gente abre mão aqui da multa rescisória. O Jorge Jesus, eu abro mão também e tal. Teria que ser essa triangulação. Dia 23 e dia 30. Então, quinta-feira e quinta-feira. Nossa, mas eles vão passar o Natal e o Réveillon lá? Jogando. E é clássico. Não, tô falando o Marcos Braz e o Spindler, vão ficar lá o tempo inteiro. Mochilão, Mochilão. Tem que resolver, não tem? Eu acho o seguinte, a essa altura, esquece a família aqui. Eles estão... A família maior deles é a do Flamengo. Imagina um Réveillon maior do que a volta de Jesus. É um Réveillon grande, pode ser lá dia 3 de janeiro. Se toma uma pancada, eu não acho que vai tomar uma pancada, porque é um jogo sempre muito equilibrado, né? Não vai ter goleada para um lado ou para o outro, né? Mas se perder as duas, uma é Taça de Portugal, outra é Campeonato Português. Isso. No Campeonato Português, o Benfica já está 4 pontos atrás. Já está difícil, porque o ritmo de Sporting e Porto, que estão empatados na liderança, é um ritmo muito acelerado, muito intenso. Então, se ele perde para o Porto, ele já fica 7 pontos atrás do Porto. Provavelmente também 7 pontos atrás do Sporting. Na Taça de Portugal, perdendo complica. Aí ele vai olhar assim, mas eu tenho a Champions, que é o que ele sempre quis. Sim. Ele, Jorge Jesus, a volta dele
foi pensando, eu vou jogar Champions, eu vou estar no Coisa palco que o maior Benfica do futebol mundial. não conseguia passar da primeira fase de jeito nenhum. Passou da primeira fase, ele está nas oitavas. Ele vai olhar, se por ele fica. Mas se todo o ambiente externo for contra... Então, assim, por exemplo, eu sou o Marcos Braz, estou lá, gelo no sangue, conversei com o técnico A, B, C ou D, não sei o quê. Tudo certo, tudo certo. Espera um pouquinho. Vamos ver o jogo aqui. Benfica e Porto. Desligo a internet pro outro WhatsApp. Espera terminar, porque imagina se você fecha com o cara, amanhã o Jorge Jesus está na rua. Sim. É. Gol do Porto. Não dá, não pode, tem que esperar terminar isso. O deadline é... Mais um. Gol do Porto de novo. Opa. Não dá para fechar com ninguém enquanto esses jogos não acontecerem. Gol do Porto. Não, se fez o terceiro, celular na mão, rapidinho. Manda assim, o que você tá fazendo, Jesus? Tá tudo bem? Vamos jantar? Oi, sumido. Mas assim, tá certo. O torcedor do Flamengo também às vezes tem que falar, não, poxa vida, precisa resolver a minha vida. Mas assim, tá tranquilo de tempo, Não. pode seguir nessa toada. Então, vamos lá, Porque se Mariana. espera. Se for o Jorge Jesus, Vale. ele chega, ele já sabe tudo. Ele já sabe onde ele vai ficar. Mas é onde que ele... tá esperando sem saber se vai ser. Bem, mas ele entende? tem que saber sei lá, segunda, terceira semana de janeiro, que é onde vai começar, de fato, a preparação do Flamengo. Porque os primeiros dias são aqueles testes fisiológicos, se bem que aí não é o Jorge Jesus sozinho, né? Ele tem que vir com o staff dele, que faz diferença. O departamento, né? O staff dele, tá todo mundo junto ali, que trabalhou e foi fundamental naquele período. Não foi só ele. Mas, assim, por ele dá para esperar um pouquinho mais. Você fala assim, de jeito nenhum eu vou. Reunião. Pronto. Eu não vou de jeito nenhum, mesmo que eu tome 2 goleadas do Porto. Beleza, vai conversar com todo Não, mundo. e ainda te bloqueia no celular. Aí, Não quero mais saber de você. Tá bom, aí fecha. Mas se tiver uma pontinha de esperança, espera um pouquinho. Deixando ali em banho-maria. Esperando. Mas dos outros nomes. Aí a gente tira o Jorge Jesus, beleza. Se apitar o Zap, show de bola, fim de ano, relacionamento retomado. Se não, qual desses aí? O Carvalhal parece ser o cara que talvez... O Carvalhal é o que eu mais tenho, assim, que me agrada mais. Ontem ainda teve, né, transmissão no Star Plus da derrota do Fulham e tem um outro português aí, né? O Fulham perdeu para o Sheffield. E o Marco Silva é o técnico do Fulham, mas é líder, vai subir de novo, tudo. Quem foi demitido ontem foi o Vitor Pereira, do Fenerbahçe. Sim, esse é um ponto. Né? É outro nome. E era um nome da lista. Sim, da lista original do Flamengo. Tá Pode aí. ser? Desses dois, do Pode Carvalhal e do... Então, eu assim, preferiria o Carvalhal do que o Vitor Pereira. Por quê? Porque me parece mais sólido o trabalho dele. Entendeu? E, inclusive, Muito de tempo momento. que é bom, né, Eugênio? Eu não sei se ele tem a empatia do Jorge Jesus. Entendeu? Porque isso conta também. A capacidade de agregar que ele teve desde o primeiro momento no Flamengo. E agregar não só o elenco, mas torcida. Ele comunicou com a arquibancada de forma muito forte. O Carvalho me parece um pouco mais tímido, um pouco mais fechado, um pouco mais na dele. E um pouco mais professor também. Sim, um tom diferente de discurso. Mas a questão não é com o Jorge Jesus, é com o Vitor Pereira. Me parece mais sólido o trabalho dele em termos do que a gente consegue ver dentro de campo. E aí, sendo muito sincero, tive que ir nos últimos dias procurar olhar com calma, pontos fortes, pontos fracos dos dois times. Os dois têm a identidade do Flamengo, gostam do futebol ofensivo, gostam de jogar mais adiante, só que me parece mais sólido coletivamente o time do Carvalhal. Talvez esse tom professoral e talvez o jeito dele também faça bem ao Flamengo nessa situação? De um time que precisa ali voltar a vencer, talvez vestiário, talvez... É que a gente vê um lado só, né? A gente vê o lado das entrevistas, das condutas públicas, mas no vestiário, Não dá pra saber. o professor deixa de ser professor, entende? Porque ele sabe que ele tem que se aproximar. Ele